Fala galera! Você provavelmente já deve ter ouvido falar de uma forma de medicina alternativa como a acupuntura. Durante esses procedimentos, o médico insere agulhas fininhas em pontos especiais, cada um dos quais é responsável pelo trabalho de um sistema de órgão específico. Existem muitos desses pontos milagrosos no corpo humano e para usá-los não é preciso ir a uma sessão de acupuntura com um especialista da China. Há também um conjunto de exercícios chamado acupressão que você pode fazer em casa para, por exemplo, aliviar a dor de cabeça em alguns minutos. Quer saber mais? Assista ao vídeo até o fim e explore todas as capacidades ocultas de seu corpo. E também, não esqueça de se inscrever no nosso canal para sempre ser um dos primeiros a assistir aos vídeos mais informativos. Bora começar! Combater a fadiga. O dia está apenas começando e você já está se sentindo moído? Os defensores da acupressão afirmam que a energia pode ser facilmente recarregada através de um único ponto na mão, chamado Lao Gong. Ele está localizado bem no centro da palma da mão, entre o segundo e o terceiro ossos metacarpais, mais perto do dedo anelar. Tente senti-lo com o polegar da outra mão. Massageie-o suavemente, inspire e expire profundamente algumas vezes. Se você fizer isso corretamente, sentirá imediatamente como a ansiedade diminui e será preenchido com um influxo de energia. E se você combinar tudo isso com meditação ou yoga, o resultado será ainda mais impressionante. Dor de cabeça. A única dor pior do que essa é provavelmente a dor de dentes. A dor de cabeça impede que você trabalhe e faça as tarefas domésticas mais simples. Às vezes, até mesmo os analgésicos não te ajudam. Claro, ninguém garante que com a ajuda da acupressão você se livrará de uma enxaqueca terrível, mas certamente trará um pouco de alívio, trabalhando com os pontos a seguir. A primeira técnica, assim como a anterior, envolve as mãos. Observe com atenção a área entre o polegar e o indicador. Primeiro, massageie suavemente em ambos os lados. Em seguida, use o polegar para percorrer essa área da palma em pequenos movimentos circulares, uma vez no sentido horário, a outra no sentido anti-horário. Essa sequência pode ser repetida várias vezes até que você se sinta aliviado. Além disso, para se livrar das dores de cabeça, é recomendado o uso dos pontos nas laterais da ponte nasal. Contudo, é melhor não massageá-los, mas pressioná-los de ambos os lados com os dedos indicadores e esperar 10 segundos e depois repetir. Você também pode fazer o mesmo com um ponto, que está bem no meio da ponte do nariz. Mas se tudo isso não funcionar, ou não ajudar o suficiente, há mais alguns truques. Toque a nuca bem na base do crânio. Sente os dois músculos verticais paralelos? É sobre eles que você deve pressionar com os dedos indicador e médio de ambas as mãos e esperar cerca de 10 segundos e depois repetir. Massagear os pontos onde o pescoço encontra os ombros também ajuda. Essas técnicas auxiliarão se a dor de cabeça estiver diretamente relacionada à tensão na região do pescoço na coluna vertebral. Carga de energia. Há muitos outros pontos em nosso corpo que podem ajudá-lo a se revigorar instantaneamente. Um deles pode ser achado da seguinte forma: encontre o meio em um dos ossos da clavícula e desça cerca de 2 centímetros. Segundo especialistas, pressionar essa região ajudará o corpo a absorver o oxigênio com mais eficiência, o que influencia diretamente o seu bem-estar. Além disso, alguns estudos indicam que pressionar os pontos de acupressão faz com que seu corpo libere endorfinas, que são conhecidas como analgésicos naturais, melhores do que qualquer remédio de dor. Para repor a energia, os adeptos da acupressão também aconselham o uso de um ponto que está a cerca de 1,5 cm abaixo do umbigo e outro que está a 3 centímetros abaixo da patela do joelho. Tente aplicar uma leve pressão sobre eles por cerca de 20 segundos, mas não exagere. As práticas orientais exigem delicadeza e um manuseio cuidadoso. Melhorar a digestão. Evidentemente, a regra de ouro para o bom funcionamento do intestino é uma dieta balanceada que inclua fibras. Elas podem ser encontradas em muitos vegetais de folhas e ervas, frutas vermelhas, legumes e cogumelos. Mas, se tiver problemas digestivos e precisar urgentemente de alívio, você pode novamente recorrer à acupressão. O ponto de que precisamos está obviamente na barriga. Para encontrá-lo, multiplique a largura do seu dedo indicador por 3 e conte essa distância abaixo do umbigo. Agora pressione essa região com 3 dedos e espere de 1 a 3 minutos. Melhor fazer isso direto no banheiro, para não perder o momento certo. Dormir bem.
A insônia é outra doença crônica do ser humano moderno. Literalmente tudo nos impede de dormir. O excesso de fontes artificiais de luz, telas azuis de celulares, trabalho estressante e pensamentos obsessivos. Sugerimos que você se lembre de algumas técnicas que certamente te ajudarão a adormecer mais rápido do que contar carneirinhos. Tente massagear exatamente os pontos que estão logo acima das pontas das sobrancelhas e não as têmporas. Um toque suave nessa região ajuda a relaxar os olhos e seus músculos. O principal durante a acupressão é realmente se concentrar em suas próprias sensações e não ficar assistindo ao TikTok. Em seguida, na lista está o ponto localizado na parte interna da mão, logo abaixo da palma. Para encontrá-lo, desenhe mentalmente uma linha reta do dedo mindinho para baixo. Uma leve pressão nessa área influencia no funcionamento do coração e o ajuda a relaxar. E, finalmente, você encontrará o último ponto para dormir em seu pé. Basta contar 2,5 dedos a partir do segundo osso metacarpo. Todos esses pontos devem ser massageados suavemente com o dedo indicador no sentido horário. Perda de peso. Existem também pontos mágicos para a perda de peso, mas não vai achando que eles vão te ajudar se sua dieta incluir refeições regulares no McDonald's. Trata-se apenas de um procedimento auxiliar que pode acelerar o processo de perda de peso. Caso contrário, você ainda terá que tentar levar um estilo de vida saudável. Um dos pontos que afetam positivamente a digestão pode ser encontrado na perna. Primeiro, sinta os 2 fundinhos na parte inferior da patela no joelho. Em seguida, desça uma distância aproximadamente igual à largura da palma da sua mão. Você provavelmente sentirá uma região onde o osso parece afundar ligeiramente. É exatamente essa área que precisamos. Esse ponto pode ser massageado e também batido suavemente por cerca de 30 segundos. Aliviar náuseas. Há também muitas técnicas de acupressão para aliviar a náusea, algumas das quais coincidem com as já mencionadas, mas existem alguns métodos únicos, por exemplo, a pressão sobre ponto entre as costelas. Ele está localizado logo abaixo do externo, na região superior do estômago. Você não deve pressioná-lo com força, mas com um toque delicado. Essa técnica pode realmente melhorar o seu bem-estar. De acordo com alguns estudos, ela reduz significativamente as náuseas, mesmo em mulheres grávidas que sofrem de toxicose. Tratamento contra resfriados. Prefere a medicina tradicional em vez de antibióticos e outros remédios contra resfriados e gripes? Então esta técnica serve para você. A propósito, ela também ajudará a prevenir doenças e aumentar a imunidade. Para isso, encontre a maior vértebra em seu pescoço. É muito difícil não notá-la. Agora massageie os pontos à esquerda e à direita dela. Mesmo que isso não ajude a parar de espirrar imediatamente, certamente proporcionará sensações agradáveis. Adeus ao estresse. Para aliviar a tensão emocional no final de um dia difícil, existem 2 opções de acupressão benéficas. O primeiro ponto está localizado no antebraço. Conte a distância igual à largura de 3 dedos abaixo do pulso. E voilá, você encontrou. O segundo ponto está localizado no meio do externo, bem entre as glândulas mamárias. Aqui a pressão pode ser aplicada com 3 dedos de uma vez por alguns minutos. O efeito não demorará a surgir. Juventude eterna. Você ficará surpreso, mas a acupressão também existe para retardar o envelhecimento e muito possivelmente funciona. Veja quantos anos muitos orientais vivem e têm boa aparência. Para isso, você precisará de cerca de 5 minutos. Isso é suficiente para iniciar o processo de circulação sanguínea, tão importante para a pele do rosto. Em primeiro lugar, recomenda-se massagear suavemente, com movimentos circulares, as rugas na área entre as sobrancelhas na ponte nasal. Em seguida, mude para a testa. Coloque 3 dedos de ambas as mãos bem no meio dela e mova ativamente para as têmporas, repetindo isso cerca de 10 vezes. Agora massageie suavemente os cantos externos dos olhos e, em seguida, encontre um ponto sob a pálpebra inferior, aproximadamente no meio. Também deve ser pressionado várias vezes, mas muito suavemente, pois há tecidos muito fininhos nesta região. Além disso, seria bom massagear os pontos próximos às abas do nariz, onde começam as linhas de expressão do sorriso, e também percorrer com os dedos indicadores do meio do queixo aos cantos da boca, ajudando com os polegares. Boa memória. Sinta seu osso occipital na região posterior e média do crânio. Agora desça até o pescoço. Consegue sentir onde está o oco? Fica praticamente no mesmo nível que as pontas das orelhas. E se você medir a distância igual à largura de seus 4 dedos, em ambos os lados deste ponto, você encontrará botões mágicos para melhorar a memória. É improvável, claro, que você fique com uma memória fotográfica, mas os especialistas em acupressão garantem um progresso notável na memorização de informações e concentração. Relaxamento completo.
Se você tiver 5 minutos sobrando e sua cabeça estiver cheia de problemas, experimente fazer uma massagem nas mãos. Os japoneses acreditam que cada um dos dedos é responsável por um sistema específico do nosso corpo, e a palma da mão é responsável pelo bem-estar geral e humor. Assim, o polegar está conectado ao estômago e baço, o indicador está ligado aos rins e à bexiga, o dedo médio ao fígado, o anular aos pulmões e intestinos, e o mindinho ao coração. Se você massagear bem cada um dos dedos e depois fizer o mesmo na palma da mão, isso ajudará no relaxamento. Espere um pouco. Você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever.